Caríssimos irmãos, hoje temos aqui uma leitura curta de Jeremias, também profética, né? Isso nos dá uma alegria enorme com as leituras proféticas, porque nós cada vez mais temos a certeza de que Deus é o Senhor da história. Um dos desesperos do cristão é achar que Deus não está no controle da história, com tantas coisas acontecendo, né? Aqui não, que diz que Ele é o Senhor da história, porque fala do Cordeiro, que é manso e levado ao sacrifício, que todo mundo quer eliminar, e que depois foi eliminado, o nosso Cordeiro de Deus, né? E ao mesmo tempo Jesus fala, e tu, Senhor dos exércitos, que julga com justiça, e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança. Deus restabelece a justiça. Mas nós não podemos esquecer que esse ataque ao Cordeiro manso não foi só 2000 anos atrás, né? Hoje o corpo de Cristo sofre ataques o tempo inteiro com os seus filhos que querem viver uma vida que não seja santa. Não vale a pena. Deus vai um dia pedir contas. Se alguém vive na desonestidade, né? Sempre passando os outros para trás, querendo dar o cano. Não vale a pena no adultério, ou nessa luta pelo sexo desregrado, ou tudo pelo dinheiro. Não vale a pena. Eu até teria a audácia de dizer, não vale a pena filhinhos. Eu falo filhinhos porque eu não sou hipócrita de achar que quem tá no erro é diferente de mim. Todo ser humano tem o grande potencial de fazer o mal. É a graça que faz a diferença. Então nós estamos só implorando que essas pessoas parem, né? Quem está explorando o seu funcionário com violências verbais, né? Ou não pagando o devido, atrasando. Violências domésticas, verbais e físicas. Parem com isso, né? Tudo isso é, na verdade, um grande ataque ao corpo de Cristo, ao Cordeiro imolado. Não vale a pena isso. E a igreja está sempre aberta a qualquer um que se converte, você que já fez aborto, que se sente mal. É grave? É. Mas a igreja é mãe, ela te espera para fazer uma bela confissão e retomar sua vida. Decidam-se romper com o pecado. Não continuem maltratando o Cordeiro. Não vale a pena. Essa vida passa muito rápido. Não vale a pena. Ninguém é melhor que ninguém, né? Quem cometeu pecado, aqui é o lugar, a igreja é o lugar. Nós doentes estamos aqui porque aqui é o hospital. Aqui é um hospital. Não tem ninguém aqui que é imaculado. Do padre ao leigo, ao bispo, todos nós. A única diferença aqui na igreja é a decisão de querer mudar, de querer ser melhor, de querer deixar a graça de Deus tomar conta acima da nossa miséria. Mas a miséria é a mesma. Pode ser que muitos de nós não tenhamos feito algo muito grave, porque tivemos uma formação católica, cristã na família, e a graça acabou nos segurando, né? Mas eu tenho plena convicção que, dependendo da minha vida, se eu tivesse sido criado numa favela, abusado do meu pai com violência física, se eu não era capaz de qualquer coisa, né? Ninguém de nós é diferente. A única coisa que precisamos é estar juntos, um dando as mãos para os outros, rezando uns para os outros, e impedir que nós firamos cada vez mais o Cordeiro imolado, porque a vingança é certa. Se na profecia o Cordeiro foi realmente perseguido e imolado, com certeza
a vingança divina virá. Já vem, né? Nós já estamos sofrendo da ira divina pelos nossos pecados. Não vale a pena. Contem com o padre, com todos aqui da igreja e venham para a igreja. Tentem mudar de vida. Ah, mas eu já tenho tantas contas, eu preciso de fazer essas coisas ilegais, graves, para pagar minhas contas. É ilusão. É um redemoinho. Vai ficando cada vez mais difícil de sair das dívidas e vai aumentando as coisas que são desonestas até você ficar mais escravo, mais escravo. Se você decidir sair e deixar o Espírito Santo agir, Deus usará outros caminhos. Temos também aqui no Evangelho essa discussão, né? Quem é Jesus? Querendo ou não querendo, Cristo desconcerta a gente. Os santos desconcertam. Todo santo mexia onde eles estavam, mesmo que fossem perseguidos, mas onde tem um santo, desconcerta a sociedade, né? Deixa todo mundo desconcertado. E com Jesus era o ápice disso. Este é o profeta, é o Messias. Não, mas o Messias não vem da Galileia, porque Nazaré era Galileia, né? Eles não tinham em mente que ele nasceu em Belém. Não diz a Escritura que o Messias vem de Davi, a terra de Davi e Belém? Assim houve divisão. Então, onde está Cristo? Tem algo, onde está um santo? Mexe. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Olha, como que tem aquela ira, porque tem alguém que é virtuoso e aponta, né? Porque o santo aponta os pecados da sociedade, sem falar nada. Assim como Cristo ali refletia a nossa miséria. Não ele, né? Ele era um espelho que mostrava a nossa miséria. Um homem virtuoso, um homem santo, mexe com o povo. E a nossa intenção de ímpeto é eliminar, né? Tirar da nossa frente a pessoa que incomoda. Os guardas que foram vê-lo voltaram aos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes são os top da sinagoga. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes, os guardas? E olha o que os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Mexe, né? Os soldados foram para tocá-lo, mas viram que ele não era uma pessoa qualquer. Apesar de não ter um exército, apesar de não ter grandes riquezas, apesar de, não sei se tinha beleza física importante, mas ele era o ungido de Deus, né? Ninguém falou como este homem. Aí os chefes da sinagoga, os grandões que nem vão lá, vocês deixaram ser enganados, né? Olha o orgulho, a petulância de não ir conhecer. Quantas pessoas jogam pedra sem conhecer, né? Quantas pessoas jogam pedra até em uma paróquia como a nossa, sem viver, sem saber o que é. Por isso que Jesus sempre dizia: vinde e veja. Vinde e veja. Por que os sumos sacerdotes não foram lá e perguntou para ele onde ele nasceu? Ele ia falar: Belém. Pronto. Estava resolvida a questão profética. Mas o orgulho, a petulância não permite, né? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Olha que petulância. Essa gente que não conhece, já está julgando a pessoa que não conhece a Bíblia. Mas vocês lembram no evangelho anterior que Jesus disse que muitos vão até as Sagradas Escrituras, mas as Sagradas Escrituras não faz chegar até ele.
se apega tanto às Sagradas Escrituras, a um ponto de não ter um relacionamento pessoal com ele. Aqui, o povo, independente de não ter decorado a Bíblia como os sumos sacerdotes, mas eles viram o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Por isso que tem gente que decora a Bíblia hoje, e é terrivelmente imoral, e temos senhoras analfabetas, que conhecem a Cristo mais que quase um sacerdote. Não só conhecem, mas vivem o Evangelho de uma forma exemplar. Tudo porque tiveram um encontro pessoal com Cristo. Pessoal. Tem pessoas humildes que eu conheço, que parece que decorou a Bíblia. Aí você vai ver, não, eu não sei ler. Mas como não sabe? Se você falar de moral com ela, ela dá um show. Ela sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Tudo está na carne. Tudo porque teve a humildade e a curiosidade de ter o encontro com Cristo pessoalmente. Ora, entre você ler, que é importante, viu? Ler a Bíblia é muito importante, mas é importante ler a Bíblia depois que você já tem um encontro pessoal com Cristo. Porque Cristo vai te ensinar o que a Bíblia passa. Mas se a pessoa não sabe ler, Cristo vai falar nos ouvidos. Né? Cristo inspira. Vai falar para uma senhora dessa, de ideologia de gênero. Fala para ela. Mas prepara para você ser expulso. Ou então, no mínimo, te mandar para o psiquiatra. No mínimo. No mínimo. Né? Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir Nicodemos defender e saber? Olha só, olha que prudência. Isso aqui é o dom da prudência. Olha o que Nicodemos fala. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Hoje nós temos aí grandes super juízes que usurpam do poder para destruir toda a segurança jurídica e fazem hoje o que querem, né? Mas isso é ilegal, isso é imoral. Primeiro você ouve a pessoa. Isso acontece muito também em casal. O povo fala assim, por que padre vai falar de casamento se não casou? Vocês não sabem quantas dezenas de casamentos a gente ouve, né? E é muito interessante, você ouve um marido, você acha que a esposa é o demônio. Aí você ouve a esposa, você fala, meu Deus do céu. Se você não ouvir os dois, você não consegue ponderar. Seria a gente chama de juízo temerário, né? Aí depois você tiveram casos que eu tive que pôr os dois juntos para eu tentar passar na peneira. O que tá? Mas você não pode ficar com um pré-julgamento e já sair condenando, sem ouvir ambas as partes, sem ouvir, sem investigar, né? Sem estar com o coração aberto. Isso se chama virtude da prudência, ser prudente. Assim como sair falando só porque um fofocou, aí você vai reproduzindo a fofoca, sem nem saber se aquilo aconteceu, né? Sem nem saber se realmente é verdade. E os sumos sacerdotes disseram para Nicodemos, também tu és Galileu, porventura? Vai estudar. Olha a petulância, o orgulho, né? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou. Não adianta. O orgulhoso fica sempre, como o orgulho cega. Como o orgulho cega. Por isso que eu, como padre, sempre tento. Também o orgulho está dentro de mim, como todo mundo, né? Tento aprender com todo mundo. Com um leigo que sabe alguma coisa, né? Sempre na posição de aprendizado. Nós temos que sempre deixar um espaço ao aprendizado. Porque se nós nos fecharmos como donos da verdade, se torna uma ideologia, o orgulho te cega, e Jesus passa
e você não vê.